Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para receber depois as notificações sempre que eu edite um novo vídeo. No último vídeo eu falei-vos da relação entre o presépio e a cultura, a civilização ocidental. De facto, naquele mistério do menino que nasce, do ponto de vista da compreensão da história da humanidade, há ali uma grande influência naquilo que nós chamamos a civilização ocidental, que está muito marcada pelo cristianismo, que tem no presépio a sua origem. Embora eu tenha falado que no presépio ou na cultura ocidental estão presentes diversas raízes, matrizes, das quais eu sublinhei especialmente três, representadas nas cidades: Jerusalém, Atenas e Roma. Ou seja, a civilização ocidental tem estes três alicerces, que é a teologia, o cristianismo, a filosofia e o direito. Roma, Atenas, Jerusalém, ou Jerusalém, Atenas e Roma, ou se quisermos fazer na sequência, Atenas, Jerusalém, Roma. E, portanto, esta é a grandeza da nossa civilização, que depois integra outras matrizes que são importantes naquilo que nós hoje chamamos a civilização ocidental, na sua grandeza. É claro que todas as coisas têm a sua grandeza e a sua fragilidade, e por isso também a cultura, a civilização ocidental, que é marcada por homens, tem as suas grandezas e as suas misérias, como dizia Pascal num célebre pensamento. Mas hoje eu gostava de me centrar mais no presépio e não do ponto de vista da cultura e da civilização. Isso já expliquei, ou já chamei a atenção para esse aspecto. Hoje eu gostava de focalizar na espiritualidade ou na teologia que o presépio tem, está na origem, ou a leitura teológica daquele mistério. Nós ficamos sempre emocionados quando meditamos no presépio, no Natal. Eu deixo-me emocionar muito quando ouço as canções de Natal, as mais populares, na tradição portuguesa, ou na tradição universal. Neste tempo de Advento eu só ouvi músicas de Natal e por isso deixo-me enternecer, porque de facto aquele menino, como qualquer criança, digamos assim, nós ficamos enternecidos, emocionados perante o mistério que acontece em toda a criança. Mas, neste particularmente, o que é que representa o Natal? Os padres da Igreja refletiam e perguntavam: mas porquê é que o Verbo de Deus encarnou? Porquê é que Jesus Cristo veio ao mundo? Né? E então eles encontravam duas explicações que aparentemente são contrárias, de certa maneira, mas na realidade se usa a uma só explicação. A primeira, e aquela que se impôs na nossa tradição teológica, com mais força, e que foi muito refletida na teologia medieval. Santo Anselmo de Cantuária foi o principal na teologia medieval que desenvolveu esse tema, mas chegou até aos nossos dias, e que é: o Verbo de Deus encarnou para redimir o pecado do mundo. Nós, aliás, na liturgia eucarística, no momento da comunhão, apresentamos esse momento dizendo aquelas palavras do Evangelho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o motivo da encarnação foi a redenção do pecado. Isso é verdade. Aquilo que foi realizado em Adão, Adão fechou as portas do paraíso. As portas do paraíso são abertas pelo mistério da encarnação e que culmina no mistério da cruz. Este tema da abertura do inferno, que no fundo o inferno é onde Deus não está, e o pecado, que na tradição teológica até da Igreja se chama pecado mortal, é aquele no qual se fecham as portas do paraíso, e por isso quem morre em pecado mortal não vê a Deus, né? Fica de certa maneira impedido, de certa maneira não, fica impedido
de ver a Deus, o que nós na linguagem teológica e espiritual chamamos o inferno. O inferno é onde Deus não está e onde Deus não é possível ser visto. E por isso o pecado mortal representa a frustração metafísica do ser humano enquanto tal, porque o desejo mais profundo do ser humano é contemplar a face de Deus, o rosto de Deus. Ora, o pecado de Adão foi redimido por Jesus Cristo na sua morte, no momento em que desce aos infernos, ao lugar dos mortos. E que, aliás, Jesus já promete ao bom ladrão. Quando o bom ladrão lhe pede, quando estiveres no teu reino, não te esqueças de mim, Jesus diz-lhe, hoje estarás comigo no paraíso. E o paraíso é Ele próprio, estar com Ele é estar no paraíso. E a descida aos infernos, que nós dizemos no credo, sobretudo na tradição apostólica, no sino dos apóstolos, desceu aos infernos e ressuscitou dos mortos, não é? Portanto, e foi aí que foi vencido o pecado, e esta vitória do pecado mortal, do pecado de Adão, continua na Igreja. A Igreja é aquela que tem o poder das chaves, sobretudo no sacerdócio. E Pedro, eu na minha aldeia tínhamos uma imagem de São Pedro e sempre me habituei a ver São Pedro com o poder das chaves na mão, com as chaves na mão, as chaves do reino de Deus. Dar-te a chave do reino dos céus, diz Jesus no Evangelho. E, portanto, este poder de abrir e fechar é realizado na Igreja através do sacramento do batismo, em primeiro lugar, e depois do sacramento da penitência, do perdão dos pecados. O sacramento da penitência é o sacramento admirável da ressurreição, por isso é que ele até foi instituído no dia da ressurreição. Quando Jesus sopra sobre os discípulos e diz-lhes, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiveres serão retidos. Não é? A Igreja, no seu sacerdócio, tem o poder para perdoar os pecados e, portanto, para abrir as portas do paraíso sempre que elas forem fechadas para os nossos pecados. Isso é o grande mistério da Igreja, o grande mistério do sacerdócio. E, portanto, uma tradição vê o motivo da encarnação na redenção dos pecados. Mas uma outra tradição, que é paralela, vê o motivo da encarnação. O Verbo de Deus fez-se homem para que o homem participe na sua natureza. Ele fez o que nós somos para nós sermos o que Ele é. Os padres da Igreja falam num comércio, numa troca. Ele troca connosco a sua divindade, Ele dá-nos a sua divindade e recebe de nós a sua humanidade, esta admirável troca, e por isso nós somos chamados a participar na natureza divina. São Leão Magno, numa meditação para este dia do Natal, começa com estas palavras: lembra-te, ó homem, a tua dignidade. Lembra-te, ó homem, a tua dignidade. Nós somos chamados a ser filhos de Deus, nós somos chamados a participar na sua natureza divina. Ele fez-se o que nós somos para nós sermos o que Ele é. Assim, estas duas explicações do mistério da encarnação são complementares, porque mesmo, por exemplo, um padre da Igreja, Santo Atanásio de Alexandria, que é um dos principais defensores da teoria da divinização, tem também a teoria da redenção, da remissão do pecado, porque ele vê o pecado como a corrupção da imagem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e pelo pecado a sua imagem fica distorcida. E por isso ele vê a encarnação como a restauração da imagem, esta perspectiva estética da redenção, a restauração da imagem do homem, que pelo mistério da participação na sua natureza divina, o que acontece no batismo, na participação dos sacramentos e também no sacramento da penitência, como acabei de referir, o homem a sua imagem fica restaurada de tal modo que ele reflete em si a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus, e assim nós somos chamados a participar neste mistério. Por isso o mistério do Natal é o início de uma caminhada, de uma caminhada, pois, que vai desde o nascimento de Jesus até à cruz, e por isso é que em alguns presépios até se configura
coroado em duas colinas, numa colina o presépio, noutra colina o Calvário, para dizer que uma está orientada para outra. Isto é, o mistério do Natal já se preanuncia o mistério da cruz, o mistério da redenção. Isso também aparece na própria configuração do presépio. Em São Lucas e nos outros evangelistas, mas São Lucas diz: nasceu e Maria colocou-o no presépio envolvido em panos. O que nos já faz pensar no mistério do Calvário e da morte de Cristo, em que ele é sepultado envolvido em panos. Pronto, é o mesmo mistério. Redenção e divinização. Bom, este era um contributo para vos ajudar, para ajudar a viver intensamente o mistério da encarnação, que não se circunscreve ao momento e ao tempo do Natal, mas que prolonga todo o ano litúrgico, porque já no ciclo do Natal se anuncia a data da Páscoa, como na Igreja Antiga. Desejo a continuação de um Santo Natal e os meus votos são extensivos a toda a sua família, todos aqueles que encontrares, desejar um Santo Natal para que se realize a paz na terra e a glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.